Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, a paz do Senhor a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e também ouvintes da Palavra de Deus. Gostaria de saudar todos com a paz do Senhor. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e também a mais um momento de reflexão. Aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, estaremos considerando, o tema provisão temporal e atemporal. Provisão temporal e atemporal. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido e te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos, ó Pai, que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, também nós venhamos estar junto. Enquanto aqui estamos, ó Pai, carecemos da Tua direção, da Tua graça, do poder do alto, Senhor, da virtude que vem do Senhor para nossas vidas. Queremos pedir a Tua bênção durante a reflexão sobre esta verdade, essa tão importante verdade que é, Senhor, a provisão que o Senhor tem nos concedido, tanto temporal como principalmente, Senhor, acima de todos, em maior grau e até mesmo incomensurável, do que a bênção contínua, diária e odierna daquilo que é temporal, é a provisão atemporal que o Senhor tem nos provido pela fé, através da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e da obra que ali o Senhor realizou no Calvário, e ao seu fim, quando disse e exclamou, está consumado. Faz compreender, Senhor, tudo isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia, que a correria, Pai, do dia, que os compromissos que são comuns à nossa vida cotidiana, e jamais com qualquer outro meio, qualquer outra ocupação, ó Pai, ou qualquer preocupação venha nos tirar a certeza de que tudo tem uma única fonte, Senhor, que é a Tua graça, que é a Tua bondade, que é o Teu amor para com todos nós. Por isso, ó Pai, nos ajuda nessa rápida meditação. É o que eu te peço, Senhor, já te agradeço por tudo. Nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo Salmo, que vai fundamentar esta leitura, que é o Salmo, essa meditação, que é o Salmo 65, a partir do versículo 1 até o versículo 5, quando Davi diz: A Ti, ó Deus, é devido louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Tu que ouves a oração, a Ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas as nossas transgressões Tu as perdoarás. Bem-aventurado aquele a quem Tu escolhes e fazes chegar a Ti, para habitar em Teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a bondade da Tua casa, do Teu santo templo. Como com prodígios nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação, a esperança de todas as extremidades da terra e do mar remoto. Eu vou ler aqui a King James, que, como sempre digo, a tradução dela é muito transparente, clara e mais concisa
do que no caso dessa tradução, que eu não tenho certeza qual seria essa tradução. Possivelmente deve ser a tradução da atualizada, né? Almeida atualizada ou Almeida revisada. Mas eu vou ler aqui a tradução King James, onde a palavra de Deus, aqui no Salmo 65, do 1 ao 5, diz: A ti, ó Deus, é dedicado todo louvor em Sião. Olha só. Mesmo quando íntimos e silenciosos, cumpre-se os votos diante de ti. A ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Quando nossos pecados pesavam sobre nossos ombros, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Bem-aventurados são todos aqueles que escolhes. Agora guarde bem isso. E trazes a ti, para viverem da tua casa, do teu santo templo. Tu nos responde com tremendos feitos de justiça. Versículo 5. Ó Deus, nosso Salvador, guarde bem isso também, que sustentas, olha só, a terra até os seus confins, e os mares até o mais longínquo e profundo. Eu vou estar lendo aqui a King James, tá bom? Que é a tradução que nos faz compreender de uma forma mais clara, né, o sentido do que a palavra de Deus quer nos transmitir. Nós louvamos a Deus, amados, pela bondade de Deus. Nós louvamos a Deus pela misericórdia de Deus. Aliás, Jeremias diz que em Lamentações que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O texto, né, e contexto desse salmo deixa bem claro, né, que essa é uma oração em que Davi ele se preocupou, né, observe bem, se preocupou neste momento no seu particular com Deus, em expressar apenas gratidão, em expressar apenas, né, o seu agradecimento, o seu louvor, a sua adoração, pelos benefícios que Deus, né, reconhecia a ele, ou concedia tanto a ele como ao seu próprio povo Israel, e até mesmo todas as nações, ao mundo no seu contexto geral, como lemos no versículo 5. E isso nos ensina já de princípio que nós precisamos, nem que independente do seu tempo, reservarmos um tempo só de agradecer a Deus. Porque é certo, é comum e somos sabedores de que nas nossas orações começamos, é claro, com ação de graça, partimos para a compreensão dos atributos e da grandeza de Deus e depois, por final, partimos para deixar diante do Senhor os nossos anseios, como também as nossas necessidades. Então, tudo isso é louvável também. Porém, Davi, ele, no seu particular, na sua individualidade, ele reservou um tempo de ação de graça a Deus. E essa ação de graça, observei, né, e observamos todos quanto vem a ler o Salmo 65 e reler, que dentro dessa expressão de gratidão e de louvor a Deus, Davi, ele coloca como prioridade a provisão atemporal de Deus. A provisão com respeito à condição em que nós nos encontramos e que isso nos pesava. O pecado sempre há de nos pesar o coração, nos pesar a consciência e nos pesar a própria circunstância da nossa vida, caro e querido o irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus. Não há quem possa discordar dessa realidade.
somente quando o Senhor, observe bem, quando o Senhor abre os nossos olhos e nos faz ver, né, uma saída, porque a experiência nós temos desse peso. Porém, o Senhor nos ilumina os olhos para consolidar esse testemunho que temos em vida própria com respeito ao peso do nosso pecado e as consequências deles, como também ele nos mostra um horizonte, nos mostra, amados e queridos, uma saída. E essa atitude, ela só tem uma fonte, amados. Essa atitude, ela vem de Deus, como o salmista deixa claro aqui, né? Que eu frisei aqui com a caneta, e chamei a atenção dos amados, quando ele diz, bem-aventurado, versículo 4, são todos aqueles que escolhem, olha só, e trazes a ti. Isso fala da provisão atemporal. Davi começa a falar dessa provisão. Ele diz aqui no versículo 3, ó, quando nossos pecados pesavam sobre os nossos ombros, tu mesmo fizeste, ó, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. E é isso que se torna latente aqui no canal A Voz que Clama no Deserto. Você que tem por costume, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, porque esse canal eu apenas quero comungar com todos quanto amam a Deus, amam a sua palavra e buscam nele viver dentro das próprias limitações tudo quanto o Senhor quer viver, e isso ainda totalmente dependente da sua graça, do seu trabalhar em nossas vidas. Então essa questão é latente aqui no canal, como é a vocação delegada à igreja do Senhor Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer será e for batizado será salvo, que não crer será condenado. Então já o pecado já nos é pesado, né, quando permanecemos nele, e muito mais ele será aumentado incomensuravelmente esse peso se passarmos dessa vida sem reconhecer, a exemplo de Davi, esta salvação de Deus, esta provisão atemporal de Deus. Eu coloquei aqui provisão temporal e atemporal, porém olhamos pelo Salmo, e o que me chamou a atenção foi isso, e tem que ser assim, que a primeira provisão, ela é a provisão atemporal de Deus. Quando nós vamos aqui para o Salmo 103, observe que o salmista, que é Davi da mesma maneira, ele começa sobre esse aspecto também. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, olha só, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças, olha só, de nenhum dos seus benefícios. Aqui já está incluído tanto um como o outro, temporal e atemporal. E ele diz, olha como ele começa, olha a prioridade de Davi sempre. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Observe a sequência. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Agora, olha o peso quando estamos dentro de um campo de pecado e de iniquidade. Ele diz, quem sara todas as tuas enfermidades. Esse é o peso, essa é a consequência. E o clímax de permanecermos, e a razão disso, é a morte. Quando ele diz aqui, ó, quem redime a tua vida da cova. Então, amados, quando nós vamos olhar esse salmo, como trouxe aqui, para
considerarmos, nós observamos que Davi, ele prioriza essa bênção pela qual você que me ouve, que ainda nunca tenha pensado ou meditado sobre isso. Independente quem você seja e independente qual a tua condição diante de Deus, o que você tem feito, o que você tem praticado, porque independente que façamos sobre o aspecto de uma ignorância, ou independente disso, a Bíblia chama isso de depósito. A Bíblia, através da carta de Paulo aos Romanos, diz que nós passamos a entesourar todos os dias a ira por conta da nossa vida de pecado. Porém, Deus, o Deus dos céus, o Deus criador do céu e da terra, aquele que aprove e decidiu revelar para nós a sua palavra, ele não só nos revela essa condição miserável em que nós passamos a viver por conta da entrada do pecado no contexto da nossa vida, no contexto da humanidade, porém ele nos também mostra a sua provisão. A sua provisão não só temporal, de comunhão com o Senhor, de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ainda durante a nossa vida. Mas ele também nos garante que essa provisão, ela ainda que seja temporal, nós experimentamos durante esse tempo de vida. Mas haveremos de experimentarmos na sua plenitude quando da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual aguardamos segundo as promessas da sua própria boca, da sua própria palavra, quando ele disse: credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, irei, vos prepararei lugar, e quando eu preparar o lugar, eu virei e vos levarei, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Então existe essa provisão atemporal, de estarmos livres desse peso do pecado aqui, enquanto aqui estamos, pelo conhecimento da verdade, e essa verdade ela é Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porém, Davi também agradece a Deus pelas provisões temporais, e isso não no aspecto somente pessoal, não somente no aspecto nacionalista, no que diz respeito a Israel. Porque Israel, infelizmente, se vendeu, né, a uma vaidade nacionalista e exclusivista. Porém, o Antigo Testamento deixa claro que essa provisão de Deus, ela nunca teve como um propósito e um alvo apenas beneficiar apenas uma nação, beneficiar apenas um povo, não. Ela se mostrou, né? Deus tem se mostrado essa provisão, tanto temporal como atemporal, a todos quanto passasse a exercitar a fé nele. E isso tudo, como nós vimos, isso tem uma única fonte, é Ele. É Ele que abre os nossos olhos, Ele que faz com que a sua luz resplandeça em nosso coração, para que possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento daquilo que Ele tem preparado para nós, daquilo que Ele quer que nós venhamos a gozar, né? A nos regozijarmos, como diz o final deste salmo. E diante dessa introdução, eu deixo aqui 3 pontos: provisão temporal e atemporal. E essa realidade, ela está em Deus, Ele é a única fonte, e as razões disso, a primeira é
por conta de uma condição unicamente divina. Como nós lemos aqui, eu disse que ia ler aqui no... Ia ler aqui na Bíblia, aqui, King James. Eu vou pôr para vocês aqui mais a outra Bíblia, mas vou ler aqui para vocês, tá bom? Versículo 3 e versículo 5c. 3 ele diz assim, ó. Deixa eu grifar aqui para vocês. Ó. Prevalecem as iniquidades contra mim. Ou seja, ele está falando sobre o peso do pecado na vida dele. Mas as nossas transgressões, olha, tu as perdoarás. Vou ler aqui agora, cadê? Tinha fechado aqui. Ele diz assim: quando nossos pecados pesavam sobre os nossos ombros, ó, tu mesmo fizeste expiação por nossas transgressões. E o 5c, ele diz aqui, ó: ó Deus da nossa salvação, a esperança de toda a extremidade da terra. Aqui no versículo em que eu li, ele diz aqui: que sustentas a terra até os seus confins e os mares até os mais longínquo e profundo. Então, primeira razão é por uma condição unicamente dele, que se encontra somente nele. Segundo lugar, por um domínio unicamente divino, como nós vemos no versículo 6 e o 7. Tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Essa provisão temporal e atemporal se dá, primeiro, por uma condição unicamente divina. Não está em nós. Ainda que aquilo que conseguimos resolver, conseguimos buscar uma solução, ainda assim, ainda isso vem dele nos dar essa condição. Então, independente desse ou daquela que está fora do nosso alcance, da nossa condição intelectual, de força física e qualquer outro meio que poderíamos usar, que não há condição de se resolver, essa provisão temporal, ela é por uma condição unicamente dele, de Deus. Segundo, por um domínio unicamente divino, como nós vimos. O Senhor não só criou e deixou ao léu, o Senhor criou os céus e a terra. E a tudo não só provém, como diz o versículo 6, que é ele que sustenta, melhor dizendo, versículo 5, que sustentas a terra até os seus confins e os mares até o mais longínquo e profundo, quando lemos no versículo 5. E por último, por uma obra de amor unicamente divina. Por uma obra de amor unicamente divina, onde nós lemos versículo 3, prevalece a iniquidade contra mim, mas as nossas transgressões tu perdoarás. E agora, o versículo 9 a versículo 13. Vou ler primeiro aqui, depois a Bíblia King James, tá bom? Tu visitas a terra e a regas, grandemente e enriqueces. O rio de Deus está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparado. Glória a Deus. Enche de água os seus sucos, aplanando-lhes as leivas, amolecendo-a com a chuva, fala da terra, e a semente, e abençoando as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade. Observe bem, não é 1º de janeiro, não é 1º de abril, não é 1º de agosto, até o final. O ano todo, dia após dia, nós somos objeto da misericórdia e do cuidado de Deus. Isso a todos,
indistintamente. É claro que pela palavra de Deus há um tratamento especial para todos que se colocam sobre os braços do Eterno, vivenciando este amor e as obras que Ele tem preparado para todos que o amam e depositam a sua total confiança e a sua vida nele, diante dele. Destilam, olha lá, coroas o ano com a tua bondade, as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre as pastagens do deserto, até no deserto, e os outeiros se cingem de alegria. E por último ele diz, as passagens revestem-se de rebanho. Olha só, fala de prosperidade. E os vales se cobrem de trigo. Por isso eles se regozijam, por isso eles cantam. Aqui, Davi, ele passa a estender a compreensão, o sentimento de gratidão, não só dele, como a criação racional, a coroa da criação que somos nós. Mas Davi também, no versículo 13, ele espelha e faz e traz a realidade desse caráter unissono, de que até mesmo as árvores, os frutos, a criação de Deus, ela também se regozija nele, na compreensão de que ele é o único que nos provê tanto aquilo que é necessário para o tempo presente, como nós lemos durante o ano todo, como também para o tempo eterno. É claro que isso exclusivamente para nós que possuímos uma alma, para nós que possuímos o Espírito para nós, pelo qual ele sempre desejou manter esta comunhão conosco, e agora, pela sua provisão e a sua salvação mediante o Senhor Jesus e a obra do Calvário, ele quer eternizá-la, torná-la atemporal, esta provisão. E aqui, encerrando, eu vou ler agora também o texto pela King James. Quando o nosso pecado, versículo 3, pesavam sobre nossos ombros. Olha, fala do cuidado. Tu mesmo fizeste, fala de obra. Propiciação, fala do amor incomensurável de Deus. Amor este que próprio apóstolo João, reconhecendo, disse, porque Deus, aí sem condição de se medir, ele disse, incomensurável. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo, eu falei 9 a 13, né? Mas vamos ler aqui o versículo a partir do C, do 5. Ó Deus nosso Salvador, que sustentas a terra até os confins e os mares até o mais longínquo e profundo. Tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, obra de amor, de provisão, de socorro e livramento. O bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Temor por teus portentosos feitos desperta nos habitantes da terra longínqua, e júbilo traz ao habitante dos países, ó só, do Oriente e do Ocidente. Cuidaste da terra e a irrigaste, enriquecendo-a com curso de água por ti abastecidos. Olha só, por ti. Aqui a King James, ele é recorrente em apontar a única fonte, que é Deus. Vários ti aqui tem. Ti, você, tu, e assim por diante. Continuando. Provês os grãos do alimento do ser humano, olha só. Pois para isso a terra preparaste. Que você possa compreender isso, amado. Você que não está conosco. Quem sabe você é uma pessoa próspera. Você é uma pessoa que tem um bom cargo, um profissional de excelência. E que você, pela tua atuação, pelo teu trabalho, você tem suprido a necessidade da sua casa. É verdade. Da sua esposa, é verdade, dos seus filhos, também é verdade, daqueles que, quem sabe, são necessitados e você socorreu, também isso é verdade. Porém, tudo isso é Ele que
tem feito com que essa condição houvesse. Quantos que, por tão alta condição que tinham, agora não tem mais? Por conta do peso do pecado, do afastamento de Deus, se encontram dependentes dos parentes e dos amigos. E que outrora ele mesmo era aquele que sustentava e era qualificado aos olhos da sociedade, aos olhos ali da área profissional, ou até mesmo por uma condição própria de ter a sua empresa, o seu negócio. Hoje é uma pessoa que se encontra no estado vegetativo. Parece isso triste ouvirmos, porque sabemos que isso é uma verdade. Porém, há um tratamento de Deus, e ainda que isso venha de Deus, ainda que isso aconteça, essa obra ela é uma obra de amor, de cuidado, para que você, para aqueles que chegam a esse ponto, possam reconhecer, né, o quanto se fizeram hediondos ao se esquecerem de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, porque o próprio salmista, no Salmo 119, 71, ele diz: foi bom para mim ter sido afligido, para que eu conhecesse a tua palavra. Há muitos que acabam por ter que passar, observe bem essa colocação que eu tenho colocado aqui, à luz da Bíblia. Tem tido que passar por isso, para que pudesse reconhecer a sua miséria, a sua pequenez, e ter em mente que é Deus, tudo é Ele. Dele, por Ele, para Ele, como diz o apóstolo Paulo, e assim sempre o será, são todas as coisas. Então é Ele que prepara tudo para nós. Porque se Ele não preparasse, nós chegaríamos no mercado, não haveria arroz na prateleira. Não haveria a ervilha, o milho, a massa de tomate. Na feira não haveria os legumes. Se não fosse a provisão misericordiosa, potentosa de Deus, com respeito a esta provisão e até mesmo ao livramento. Quando ele trata aqui, né, quando ele trata aqui, quando Davi trata aqui dos bramidos, do rugido dos oceanos, o bramido das ondas, isso aqui é uma esfera metafórica do momento das nossas dificuldades, até mesmo dentro de circunstâncias do própria questão que sofremos, da chuva, dos ventos, das tempestades, do ciclone, do furacão dessa vida. Ainda assim, ele se faz presente e com a sua mão de misericórdia estendida, ele nos dá livramento, como deu a muitas pessoas nesse último acidente que houve ali naquele bairro, no oeste ali de São Paulo, na zona oeste ou leste de São Paulo, quando aquele avião ali caiu na pista e somente 2 vítimas, e algumas ficaram feridas, mas poderia ter sido um dano maior se aquele semáforo tivesse aberto. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E findando aqui a leitura, rega seus sucos. Está falando como se Deus agindo, amado. Perceba isso. Por isso que eu coloquei aqui para término, por uma obra de amor unicamente divina. Tudo isso é obras não só do poder de Deus, não só da grandeza de Deus, mas do seu amor. E ele diz, regas, Davi falando, regas seus sulcos, fazes por seus canais correr água, com as gotas da chuva a fazes germinar e a sua flora abençoas. Com tua bondade a cobres por todo o ano, e abundância extravasa de tuas veredas. Pastagens brotam nos desertos, e de júbilo se cinge as colinas. Olha lá, como ele está falando da sua criação também. E de júbilo se cingem as colinas. As campinas se revestem de rebanho. Os vales se vestem de trigais viçosos, de boa qualidade, amado. E ecoam vozes unissonas em júbilo, cânticos de louvor a ti. Dos animais, dos pássaros, da criação de Deus.
Tudo isso por quê? Porque é Ele unicamente Deus. Por sua condição única dele. Por uma fonte que é única, que é Ele. Por um domínio único que é dele. E por uma obra de amor unicamente dele. Porque a palavra do Senhor diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E diante dessa reflexão, só há uma hipnose, só há uma conclusão. Provisão temporal e atemporal, ela vem do Senhor. Que possamos então, se você ainda não fez diante desse momento, venhamos a entregar inteiramente o nosso caminho ao Senhor e confiar que Ele tudo fará por mim, por você, por cada um de nós, por toda a sua imensa criação. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar aqui orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. E queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por esta reflexão que vem como um renovo, ó Pai. Que vem como um refrigério em nossa mente, com respeito, Senhor, ao teu cuidado, Pai. Com respeito à provisão do Senhor, tanto temporal em todos os seus aspectos, como principalmente, em primeiro lugar, até mesmo a temporal, que é, Senhor, a vida eterna mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Provisão essa que o Senhor já tem, Senhor, provido, Senhor, pretendido, ó Pai, premeditado até mesmo, e até mesmo antes, melhor dizendo, da fundação do mundo, onde o Senhor preparou o cordeiro, um cordeiro imaculado, para que nós pudéssemos, Senhor, não somente, ó Pai, ser religados a Ti, a ter uma comunhão, Senhor, com o Senhor, na individualidade, também na coletividade do Teu povo, no que diz respeito ao Teu povo. Mas também, Senhor, essa provisão que fez com que a carga que estava sobre nossos ombros, Senhor, ela fosse desfeita aí pela fé. Somos justificados por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, e temos paz com Deus, diz a tua palavra. Temos paz com o Senhor, paz na mente e paz no coração. Na certeza de que, independente da circunstância, ainda que diante do bramido do mar, Pai, e diante das ondas elevadas do oceano, conjecturando aqui, ó Pai, o Senhor é aquele que vai dizer: acalma-te, vento, acalma-te, mar. E tudo por certo, Senhor, se tornará em bonança, e a única conclusão, Pai, e certeza que podemos ter, e que tudo não é um ou outro fruto, uma outra origem, a não ser de Ti. E nos prover tudo isso, ó Pai, por a Tua infinita misericórdia. Que o Senhor encontre em nós, Pai, sempre um coração agradecido, como diz Paulo, independente de tudo e de todos. Ao Senhor, Pai, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. É o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.